onde vocês quiserem, né? E possam revisar todo esse conteúdo, tá? Então, vou compartilharzinho aqui a tela agora desse vídeo introdutório sobre o sinal da função afim. Depois a gente vai para a teoria e trabalha os exercícios. É esse videozinho aqui, ó. Vou aumentar aqui a tela. Prontinho. Vou ter que desligar o meu áudio, tá, gente? Desligar aqui o meu áudio, senão vai dar microfonia. Débora tá entrando. Jéssica, Samara. Bom dia, meninas que estão entrando agora. Um excelente dia aí para vocês. Uma excelente manhã, né? Chuvosa, desde essa madrugada que chove muito aqui. Uma excelente semana aí de estudos. Força na peruca. Eu vou passar um videozinho introdutório do nosso conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá? No grupo de vocês, como eu já havia dito para o pessoal que já estava aqui anteriormente, já tem lá todo o materialzinho, os conteúdos em PDF organizado bem direitinho. A atividade, no final dessa aula, eu vou disponibilizar via formulário, tá bom? Então, vamos colocar aqui, eu vou desligar o meu áudio e vou dar play aqui nesse vídeo. Prestem bem atenção, que vocês vão precisar para poder fazer os exercícios dessa semana, que é a semana 16, ok? Então, vou desligar aqui o meu áudio. Meu canal. Eu sou o professor Paulo Pereira e nesse vídeo vou trabalhar com vocês o estudo do sinal da função do primeiro grau. Roda a vinheta. Muito bem, galera. Vamos entender bem primeiro o que é estudar o sinal da função. Estudar o sinal de uma função é determinar os valores de x para os quais esta função ela é positiva, ela é maior que zero. Então, estou interessado em descobrir para qual valor de x o y vai ser positivo. E também, claro, para quais valores de x o y vai ser negativo e para qual ou quais valores de x o y vai ser zero. Então, quando eu refiro aqui, ó, y positivo, y negativo, isso é o sinal da função que eu vou estar, então, estudando. Que eu vou estar descobrindo quais são os valores de x que tornam o y positivo ou negativo ou igual a zero. Entendeu? Vamos a um exemplo aqui no quadro comigo, ó. Tem essa funçãozinha do primeiro grau aí. Então, eu quero saber para quais valores de x a função é positiva. Para quais valores de x a função é negativa e para quais valores de x ela é zero. Este 1 que está traçado aqui no quadro, ele é muito importante. Ele é a raiz da tua função. Tá? Para estudar o sinal da função do primeiro grau, a primeira coisa que a gente vai fazer é extrair a raiz dela. Porque a raiz é a interseção do gráfico com o eixo x. Repare, aqui é um ponto central. Daqui para trás, a gente tem a função o quê? Toda na parte de baixo. Daqui para frente, aqui o verdinho, ó, a função está em cima. Então, eu vou dizer o seguinte, pessoal, que para x maior do que 1 daqui para frente, para x maior que 1, o que acontece com a minha função, com o meu y? O gráfico não está na parte de cima? Na parte de cima, pessoal, o y é positivo. Então, toda essa parte aqui é positiva. Para valores maiores que 1, o gráfico está acima. Daqui para cima, o teu y é positivo. Então, a gente tem o y positivo, a função positiva, ou seja, y maior que zero. Daqui para trás, acontece o contrário. Ou seja, para valores menores do que 1, a função está na parte de baixo. Gente, daqui para baixo, a gente tem os valores negativos. Então, a função aqui, ó, ela está com valores negativos. Ou seja, eu vou dizer que para x menor do que 1, a gente vai ter o y negativo. A minha função, tá? A função é representada pelos valores do y, tá bom? O y negativo. E exatamente neste ponto, que é a minha raiz, ou seja,
para x igual a 1, aí o y não é positivo nem negativo, o y é 0. Gente, estudar... Pessoal, eu dei pausa aqui no vídeo eu escutei alguém entrando, tá? Deixa eu ver quem é essa pessoa que entrou com um nome diferente. Lindiclécia. Lindiclécia é esse nome mesmo? Quem é que tá escondida aí entre as cobertas? Ana Clara, porque o nome tá errado. Ah, tá certo, Ana. Seja bem-vinda, então, tá bom? Eu vou voltar para o vídeo, então, tá, pessoal? Então tá. Sejam bem-vindos aqui. Deixa eu colocar aqui, desligar meu microfone. A função, perdão, estudar o sinal da função do primeiro grau é fazer essa estimativa aqui. A gente pode ter o gráfico completo ou pode fazer apenas uma parte do gráfico. Um gráfico um pouquinho mais sintetizado eu vou te mostrar aqui agora. Vem para cá, vamos estudar o sinal dessas duas funções aqui. Tá legal? Primeira coisa que você tem que fazer, extrair a raiz da tua função. Você pega aqui igual a 0 e resolve. 2x menos 1 é igual a 0. Vamos ter então 2x, passo 1 para lá, gente, trocando o sinal ficou positivo. Finalmente eu vou obter que x é 1 sobre 2. Esta é a raiz, interseção, eu escrevo aqui, interseção com esse x. Qual é a segunda e última coisa que você precisa fazer? Traçar o gráfico da tua função. Neste meu exemplo, a função era crescente, tá vendo? Como é que a gente sabe se vai ser crescente ou se vai ser decrescente? Olha aqui para o A. Numa função do primeiro grau, se o A é positivo, é o caso aqui, é 2, positivo, temos uma função crescente, o gráfico é assim. Parte do gráfico verdinho, tá? Que ficou aí embaixo, parte de trás, negativa. Parte que está em cima, parte da frente, positiva. Estou pronto, então, para dar a resposta, pessoal. Do meio para frente, ou seja, para valores de x maiores que meio, o meu y é o quê? Positivo ou negativo? Olha lá o sinal, ó. Positivo. Então, maior que zero. Tá vendo? Para x menor que meio, ou seja, daqui para trás, qual é o sinal que aparece lá na minha função? Negativo. Menor que zero. E para x exatamente igual a meio, a função é exatamente igual a zero. Não é positivo nem negativo. Tá aqui, é zero. Gente, é só isso. Você pode sistematizar e fazer isso sempre, vai dar certo. Tranquilão? Então vamos recapitular aqui, ó. Na letra B, o que a gente faz primeiro? Extrai a raiz. Vamos extrair a raiz, gente. Igual isso a zero, ó. Menos x sobre 2 mais 1 é igual a zero. Passei esse 1 para o outro lado. Menos x sobre 2 é igual a menos 1. Vamos ficar assim, ó. O 2 está dividindo, passa para lá multiplicando, tá vendo? Vai ficar menos x igual a menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, o nosso valorzinho de x vai ser 2. Porque se menos x é igual a menos 2, multiplica por menos 1, x vai dar 2. Achado x igual a 2 é a primeira etapa. Vem aqui e marca o 2. Ó. Vamos traçar a retinha da função. Ela é crescente ou decrescente? Eu olhei aqui para o A. E é negativo, Paulo. Então ela é decrescente. Decrescente, o gráfico é assim. Parte que ficou em cima do gráfico é positiva. A parte de trás aqui agora é positiva. Parte que ficou embaixo do gráfico é negativa daqui. Parte da frente. Dando a resposta, finalizando o problema. Para x maior que 2, ou seja, daqui para frente, olha o sinal aqui, ó, menos, seja negativo. Função negativa. Para x menor que 2, daqui para trás, qual o valor que apareceu lá, gente? Positivo ou negativo? Positivo, então, y maior que zero. E para x exatamente igual a 2, o que acontece? O y é exatamente igual a zero, não está em cima nem embaixo, está no meio certinho. É isso, senhores. Espero que você tenha entendido isso aí.
Qualquer dúvida, deixa o teu comentário. Eu vou te responder com o maior prazer. Se está gostando do canal, curte e se inscreve aí. Por favor, fica muitíssimo grato. Até a próxima. E aí, meus amores, alguma dúvida aí? Deixa eu voltar lá para o vídeo, olha só. O que foi que vocês entenderam nesse vídeo aqui? Alguém gostaria de comentar? Primeiro a gente vai encontrar o valor das raízes, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro a gente encontra o valor das raízes e dá uma olhada na questão do gráfico. Aí observe, ó, que ele achou aí no exemplo A, ele achou x igual a 1/2, certo? X igual a 1/2, ou seja, acima aqui, ó, de 1,5, né, quando x for maior do que 1,5, o gráfico ele vai ser positivo, o y é positivo. A gente sabe que abaixo do eixo, né, do eixo x aqui, a gente sabe que são os valores negativos para y, né? Então, quando o y for menor do que 1/2, nós temos o y negativo. E quando o x for igual a 1/2, tá? Que é esse ponto aqui, que é justamente o ponto de interseção da reta com o eixo x, aqui nós temos o y igual a 0. E o mesmo raciocínio para o exemplo da letra B, ó. Menos x sobre 2 mais 1 igual a 0. Aí acha a raiz, né? O que é achar a raiz? Vocês estão lembrados das aulas anteriores? Das aulas passadas? Semana passada eu falei que raiz de uma equação, de uma função do primeiro grau, é a mesma coisa que o zero dessa função. É a mesma coisa que a gente achar o valor do x. É isolar a letrinha, isolar ela, deixar o x sozinho. Aqui na letra B a gente tem x igual a 2, ó, tá? Então, acima desse x igual a 2, nós temos aí os valores positivos e abaixo os valores negativos. E observe, gente, outra coisa importante. Observe que na letra A, o coeficiente A da função afim, ele é positivo. Então, olha o sentido da reta, como é que fica, ó, tá? O sentido da reta é crescente. Quando nós temos o coeficiente negativo, que é o exemplo da letra B, olha como é que a reta fica aí na letra B, no sentido decrescente. Então, os sentidos muda a declividade da reta, tá bom? Quem vai dizer isso é o coeficiente A. Se ele for negativo, a reta vai ser decrescente. Se ele for positivo, a reta vai ser crescente. Então, a declividade, que é a inclinação da reta, muda. Ok? Alguma dúvida até aí? Então, o primeiro passo é achar a raiz. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão isolar o x, achar o valor de x. Quanto é o valor de x? Achou, aí depois faz o desenhozinho aí da reta e vê a questão da declividade e estuda o sinal. Alguma dúvida até o momento? Não? Ninguém fala nada, meu Deus do céu. Jesus. Depois eu vou disponibilizar esse videozinho lá também, tá? Vou colocar ele, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou colocar ele lá no grupo também, para quem quiser assistir novamente. Eu gosto muito dos vídeos desse professor. Eu sou Marcos. Coloquei lá no grupo. E agora eu vou compartilhar com vocês o nosso PDFzinho. Lembrando que a atividade vai ser no formato formulário. Eu vou divulgar no término dessa aula, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Não, tá todo mundo calado hoje, é porque tá chovendo, é? Porque vocês já ficam calados naturalmente. Dia de chuva, então, tem gente que eu sei que tá aí debaixo das cobertas ainda, né? Com preguicite aguda. Então, vamos lá. Vou pegar o material aqui em PDF e vamos analisar ele, vamos mastigar todo esse material, hein, gente? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, só um momentinho. Pronto, esse materialzinho que tá aparecendo aí para vocês.
Estudo dos sinais da função de primeiro grau, que é a nossa famosa e tão amada função afim, certo? Então, vamos para ela aqui, ó. Nós temos aqui o estudo dos sinais possibilita definir se a função afim de primeiro grau, no caso, é crescente ou decrescente. Aqui temos o exemplo de um gráfico onde o meu y é igual a x, né? Ele está passando aí na origem, como vocês mesmos podem observar. Vou ligar aqui minha canetinha, deixa eu ligar meu aplicativo aqui também, para que a gente possa juntos aí, de maneira didática, acompanhar a leitura desse material, certo? E fazer as observações necessárias. Então, vamos lá. Baixar aqui a página. Então, esse é o exemplo de uma função do primeiro grau, onde ela é crescente, observe. Ela é crescente aqui, tá, gente? A inclinação da reta, ela é no sentido de crescer mesmo. Vem do menor e vai crescendo até o maior, até lá para cima, tá? Aí aqui, definimos como? Definimos função como? A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Então, vamos lá. De novo, vamos lá. Definimos função como a relação entre duas grandezas. Lembrando que grandeza, o que é grandeza? É tudo que a gente pode mensurar, gente. É tudo que a gente pode contar. Peso, dinheiro, quilo, distância, altura, enfim. Tudo que você pode contar, tá? Representar na forma de uma contagem. Então, a gente chama de grandezas. E essas grandezas são duas grandezas. A variável x, que é o termo independente, e a variável y, que é o termo dependente. Ela depende de x para existir, para ter o seu valor. E esse y ali também na nossa função do primeiro grau, eu já disse também em aulas anteriores, que esse y é a mesma coisa que f de x. É a mesma coisa, tá? Só questão de nomenclatura, de símbolo, simbologia. Continuando aqui, ó, nós temos aqui a nossa função afim, a carinha dela completa é a x mais b, tá? Y igual a x mais b, ou, como eu havia dito, troca-se o f de x por y, tá? Então, f de x é a mesma coisa que y, igual a x mais b, em que os coeficientes a e b pertencem, eu já também falei isso, ó, aos números reais e diferem de zero. Quando ele diz diferem de zero, são diferentes de zero. Esse modelo de função possui uma representação gráfica, a figura de uma reta, tá? Toda vez eu toco nessa tecla. Qual é o gráfico da função afim? Uma reta, tá? Não sei se vocês sabem, mas a gente vai ter a avaliação bimestral ainda esse mês. E qual é o assunto que vai cair da prova de matemática? Tudo que a gente tem estudado sobre função afim. Então, tudo que eu estou revisando com vocês, batendo na tecla, que eu estou aqui no repeteco, igual papagaio, é porque vai cair na prova, tá? Então, estudem para essa prova. Estudem todas as atividades que a gente já fez referente a esse conteúdo, tá bom? Depois eu digo qual vai ser a data da prova de matemática. Assim que for repassado para a gente, eu vou passar para vocês se organizarem. Mas desde já vão estudando. Outra coisa, a partir de hoje, a gente essa semana vai ter a provazinha de matemática da OBMEP. Eu não sei se vocês estão sabendo. OBMEP é as Olimpíadas de Matemática, certo? Se não me falha a memória, vai ser quinta-feira. Vai ser online. E quem pega a atividade impressa, a partir de hoje, eu vou até ligar para alguns alunos, quem puder, vai repassando aí para o pessoal também, que pega atividade impressa. A partir de hoje, tem que passar na escola para pegar a prova da OBMEP. Pega, faz, entrega no outro dia, certo? Ok? Então, eu vou ligar para alguns tutores meus hoje para avisar, a pessoa que está pegando atividade impressa. Quem faz a atividade aqui online pelo Meet vai ser online via formulário quinta-feira. E é muito importante que vocês façam essa prova, vai ter pontuação também para ajudar na nota da prova. Então, façam essa prova com muito carinho, muito amor. O que é que vai cair na prova? Olha, essa prova a gente não tem acesso. Nenhum professor tem acesso a essa prova, os conteúdos que vão cair. A gente só recebe a prova depois. Tá? Geralmente o que cai na OBMEP é todos os conteúdos de matemática básica que vocês já estudaram, certo? E ele vem por meio de problemas, ok? Então façam a prova com bastante amor e carinho. O que eu aconselho para que vocês
se preparem melhor para essa prova. Estudem as 4 operações, né? Quem ainda tem dificuldade em tabuada, quem ainda tem dificuldade em divisão. Então, estudem as 4 operações, que isso aí sempre cai, tá bom? E é matemática básica. Então, já ia até esquecendo de dar esse aviso para vocês, mas aí falando aqui, eu acabei me lembrando, tá, gente? Então, vamos continuar aqui. Se alguém quiser falar qualquer coisa, tirar qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, para me interromper a qualquer momento, tá? Então, continuando aqui, gente, ó, portanto, deixa eu pegar meu laserzinho para a gente acompanhar, ó. Tô aqui em portanto. Portanto, as relações entre os valores do domínio, a gente já viu que era domínio. Domínio pertence à variável x, são todos os valores que o x pode assumir. A imagem é um resultado, que é onde a flechinha chega no conjunto do contradomínio, né? Os valores do domínio da imagem crescem ou decrescem de acordo com o valor do coeficiente A, que eu já havia dito para vocês. Se o A for positivo, a reta vai ter a inclinação crescente. Se o A for negativo, decrescente, tá? Então, função crescente, ó, nós temos essa simbologia aqui, tá, gente? Quando o seu A for maior do que zero. Para não ter que escrever A maior do que zero, nós utilizamos esse sinal aqui de desigualdade, tá? Onde a abertura fica voltada para o número ou a letra maior, que no caso aqui vai ser o A, né? A maior do que zero. É assim que a gente lê aqui essa simbologia aqui abaixo, certo? Aí vamos continuar com a nossa leitura. E aqui está novamente o gráfico, ó, outro exemplo, né, da declividade da reta, da nossa função afim, ou função no primeiro grau, é a mesma coisa. À medida que o x aumenta, os valores de y também aumentam. Ou à medida que o x diminui, os valores de y também diminuem. Aí vamos ver aqui essa tabelinha aqui abaixo, com a tabela de pontos do gráfico da função 2x menos 1. Aqui é um exemplo, tá? Já prontinho aqui para vocês no material. Aí vamos acompanhar bem direitinho, ó. Vocês estão lembrados, né, de como é que a gente constrói um gráfico? A gente faz uma tabelinha, chuta valores aleatórios para x, substitui aqui, no meu caso aqui, da nossa função, e vê quanto é que dá o valor do y. Por exemplo, deixa eu recapitular aqui também, porque como é questão de prova, eu já estou trabalhando no conteúdo e já fazendo revisão da prova ao mesmo tempo. Então, se liga aí para quem ainda não entendeu bem esse conteúdo, tá bom? Então, por exemplo, aqui ó, ele está utilizando x igual a menos 2. Então, tem alguém entrando, deixa eu ver quem é. Daniel. Daniel Fernandes, muito bom dia, Dani. Daniel, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dani. Estás a me ouvir, querido? Vamos voltar, então, lá para a nossa explicação. Bom dia. Seja muito bem-vindo, tá? Não se preocupa, você que está entrando agora, como a aula está sendo gravada, depois você assiste, Dani, desde o início da aula, tá? O que você perdeu. Inclusive, tem um videozinho que eu postei lá no nosso WhatsApp, no grupo da turma, de um vídeo introdutório sobre o nosso conteúdo. Aí, deixa eu voltar lá para ele. Ok, tá desculpado, Dani. Deixa eu voltar lá para nosso materialzinho. Cadê você? Dani, você que está chegando agora, meu bem, vai ter prova da UBMEP quinta-feira, certo? É as Olimpíadas de Matemática. Aconselho que vocês façam essa prova com bastante amor, carinho e atenção, sem pressa, sem agonia. Tenta chutar o mínimo possível, tenta fazer as questões com consciência, vai valer pontuação para a prova. A gente vai ter, nesse mês ainda, não tem um calendário, mas a gente vai ter prova bimestral, né, de todas as disciplinas, e o conteúdo de matemática vai ser justamente o conteúdo do segundo bimestre, que é o que a gente tem trabalhado toda semana, que é função afim. E hoje nós vamos trabalhar a questão do sinal da função afim, certo? Então, vamos lá. Então, por exemplo, gente, deixa eu só atender essa ligação aqui, bem rapidamente, tá? Deixa eu só ver quem é.
Desculpa, tá, gente? Eu tive que atender porque eu tô esperando uma ligação meio que urgente hoje. Então, aí eu sempre tô ligada aqui no telefone. Aí eu vejo quem é. Se não for a pessoa que eu tô esperando que ligue para mim hoje, aí eu desligo, tá? Então, peço desculpa aí a vocês, mas é uma questão importante que eu tô resolvendo e aí eu tenho que atender, tá? Mas como não foi, tranquilo, desliguei. Vamos voltar aqui pro nosso conteúdo. Então, olha só. Construção de gráfico. Como é que a gente constrói qualquer gráfico de qualquer função? Seja ela de primeiro grau, seja ela de segundo grau, qualquer gráfico. O mesmo raciocínio. Faz-se uma tabela, chuta-se valores aleatórios para x, como eu estava dizendo aqui para vocês, de preferência valores pequenos, para facilitar as minhas contas. Não é que se você pegar os valores grandes, números grandes, não dê para fazer a conta. Dá. Mas por questão de comodidade, de facilidade, a gente pega valores pequenos, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo que já está resolvido, ele pegou aqui, ó, o x igual a menos 2. Então, eu pego esse x igual a menos 2 e vou substituir onde? Aqui em 2x menos 1. Então, aqui, ó, 2, que é da minha função aqui do primeiro grau, abre um parêntese, substitui por menos 2 aqui, ó, fecha parêntese, menos 1. Feito a substituição, não tem mais o que fazer, o resto é conta. O resto é conta de matemática básica. Então, aqui meu y vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, a gente sabe que 2 vezes 2 dá menos 4, sinais diferentes, multiplica-se e deixa um número negativo, né? São sinais diferentes. O 2 que está aqui fora multiplicando está positivo, o 2 que está dentro do parênteses está negativo. Em uma multiplicação, sinais diferentes, o resultado sempre negativo. Menos 1, ó. Agora você tem menos 4 menos 1. Como é que a gente faz essa continha? A gente vai associar o sinal negativo, nesse caso aqui, a dívida. Dívida é aquilo que você está devendo. O que você tem no seu bolso para pagar essa dívida vai ser o seu sinal positivo. Como aqui eu só tenho dívida, olha só, menos 4, menos 1, então eu preciso somar, tá, o total dessa dívida. Então, somando o total dessa dívida aqui, ó, eu tenho menos 5. Estou devendo R$ 4, depois eu estou devendo menos 1, ou seja, o total da minha dívida é menos 5. Então, justificando aqui o primeiro resultado aqui da minha tabela. E assim, sucessivamente com todos os demais, certo? Basta 4 pontinhos aí, já é suficiente para a gente ter aí a noção da reta da minha função do primeiro grau, tá? Então, vou apagar isso aqui. Quis mostrar para vocês mais ou menos como é, né? Que a gente já estudou sobre isso, a gente já teve uma aula só sobre construção de gráficos, mas como eu estou revisando para a prova, eu faço questão de mastigar novamente, de revisar com vocês. Então, aqui tem a tabelinha, e aí o raciocínio é o mesmo, só vai mudar uns números. E aí vamos seguir. E aqui tem um gráfico, olha só. Aí observa aqui, tá, gente? O meu A aqui, ó, vamos voltar para lá. O meu A aqui é positivo, tá? Esse gráfico aqui, é esse que tá aqui em cima, tá, meus amores? Meu gráfico aqui é positivo. No caso, a minha função vai ser crescente. Quem é o meu A? Para quem ainda não se situou. A é o termo que está acompanhando o X. O A aqui é o coeficiente 2. Quem seria B? O termo que não tem letra nenhuma, um número seco, menos 1. Certo? Quando o A for positivo, a gente está diante de uma reta crescente. Vamos seguir aqui, tá? Já está me dando sede, já. Depois eu bebo água. Então, aqui nós temos outro gráfico. Observe esse gráficozinho. No caso aqui, vai ter um outro exemplo aqui abaixo, tá? Ó, olha a diferença. Esse gráfico aqui acima é da função anterior, tá? Da função anterior. Esse aqui é um gráfico da função crescente. No gráfico abaixo, esse nome é função decrescente, é para esse gráfico aqui, tá? Não confundam. Olha a diferença da inclinação da reta. Aqui nós temos o A, o negativo, menos 2. Eu sei que essa reta, ela é decrescente. Observa a diferença desse
Eu vou até desenhar o outro aqui para vocês compararem aqui do lado, tá bom? Observe esse gráfico aqui, gente. Ó, olha só o sentido da reta. Tá decrescente. E olha o sentido da reta crescente, tá aqui em cima. Eu vou desenhar um ao lado do outro, tá? Olha a diferença. Vou desenhar um ao lado do outro. Para vocês terem aí uma comparação. Vou desenhar aqui. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, tá? Quando a reta é decrescente e quando a reta é crescente. Então, a inclinação da reta muda, ok? E quem vai dizer isso é o coeficiente A. Aí, vamos seguir. Aí, tem a tabelinha aqui de novo, o mesmo raciocínio para a construção daquele gráfico, lá. Aí, aqui, ó, reta decrescente, ó, também. Esses dois gráficos que vocês estão vendo aqui, tanto esse aqui abaixo, quanto esse aqui, são dessa funçãozinha aqui, tá? Da reta decrescente. Só que esse de baixo aqui, a ampliação tá mais detalhada. Tá melhor esse gráficozinho aqui, porque tem os valores direitinho, tá bom? Aí vamos seguir. De acordo com as análises feitas sobre as funções crescentes e decrescentes do primeiro grau, podemos relacionar seus gráficos aos sinais. Veja. Aí vamos aqui agora o estudo da função, dos sinais, tanto da reta, quando ela for crescente, quanto decrescente. Ó, tem uma pertinho da outra, olha só a diferença, tá, meus amores? Cuidado, prestem bem atenção aqui. Como são 9h24 que eu olhei agora, não vai dar para a gente detalhar nessa aula. Eu vou parar aqui, fazer a chamada desse primeiro momento, e aí quando voltarmos um segundo momento, são 2 aulas hoje, né, como sempre, na segunda-feira, aí eu continuo explicando isso aqui, nós vamos ver esse exemplo aqui, gente, passo a passo, ó. Tem vários exemplos resolvidos, e nós temos a atividade aqui em PDF, que a gente vai começar a fazer também na segunda aula, tá? A gente vai resolver aqui, eu e vocês, juntinhos, não vai ser só eu não, tá? Vocês também vão fazer. Só que aí essa atividadezinha eu vou disponibilizar ela no formato formulário, para facilitar aí a vida de quem quiser fazer no formulário. Aconselho, porque já fica registrado automaticamente as respostas de vocês. Aí fica mais fácil depois para eu poder ter o controle, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada aqui, tá? Pegando aqui o grupo do WhatsApp, já vou escrevendo aqui. Vamos lá, turma do primeiro ano. Frequência. Arthur, só um momento. Deixa eu abrir aqui a porta, meus amores. Vamos ver aqui. Arthur Falcão. Presente. Tudo bem, Arthur? Daniel Fernandes. Eu tô seguindo a ordem que tá aparecendo aqui para mim, tá, pessoal? Daniel Fernandes. Se faltar alguém, depois vocês falam para mim. Débora. Deixa eu ver, 4. Eliton. Jéssica Samara. Oi. Oi, meu bem, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem. Laísa. Laísa. Aqui. Tudo bom, Laísa? Seja bem-vinda novamente. Com a garganta sequinha. Laísa. E Ana Clara, que está entrando com o nome de
Linda Clécia. Ana Clara. Matheus Felipe. Rayane. Quem está com atividade pendente, atualize, tá, gente? Não sei se todos que estão aqui já atualizaram. Eu quero essas atividades aí pendentes. Eu já passei, já postei no grupo uma planilha do pessoal que está me devendo as atividades, certo? Renan. Deixa eu ver se está aqui. Ok. Prontinho, meus amores. Podem sair, vão para a próxima aula. Obrigada pela presença. A gente vê daqui a pouco. Beijo para vocês. Tchau, tchau.